bom dia, estamos de volta, Mundial e você sempre com muita alegria, trazendo um bate-papo super gostoso nas manhãs de sábado, sempre com um comunicador aqui da Rádio Mundial, que vai contar pra gente um pouco mais do seu trabalho, um pouco mais da sua trajetória. E hoje eu tô recebendo aqui no estúdio da Rádio Mundial, Silvia Araújo. Bom dia! Bom dia, Samira. Que bom, que honra poder estar aqui com você e com esses ouvintes que com certeza são pessoas que já estão no nível acima, né? E o nível acima é se interessar por si mesmo. Muito bem-vinda, viu? Muito grata também. A Silvia tá aqui na Rádio Mundial há quanto tempo, Silvia? Há 6 meses. 6 meses, pouquinho tempo, né? Sim. Então, se você ainda não a ouviu, vai conhecer agora o trabalho dela e vai poder se programar para poder ouvir este programa todas as terças-feiras, às 18h30. Horarinho bom, né, gente? Sim. E claro, se a pessoa não puder assistir nesse horário, ouvir, também pode acessar o meu canal do YouTube, Silvia Araújo, Instituto Três Pilares. É muito fácil lembrar Instituto Três Pilares, né? Porque se você olha para suas finanças, é ativo, passivo e patrimônio. Se você olha para você, é corpo, mente e espírito. Então, assim, todo mundo lembra. Instituto, pilares. O número 3 Pilares e já me encontra. É o número 3, gente. Instituto 3, numeral, 3pilares.com.br. E todos os vídeos da Silvia estão lá postados no YouTube. Os vídeos dos programas que você faz aqui, né? Sim. Além disso, eu estou preparando uma série especial, Samira. É uma série especial chamada Poder Feminino, que é para ajudar as mulheres a desenvolver o seu poder de cuidar de 3 coisas muito importantes. Das suas emoções, do seu corpo e do seu dinheiro. Opa. Porque isso faz você expressar a sua espiritualidade de um jeito muito mais interessante. Como que você... Conta um pouquinho de você. O teu programa, o nome dele é Mente, Emoções e Dinheiro. Como que você começou a sua trajetória, Silvia? Como que a sua caminhada para esse trabalho que a gente pode dizer especializado em finanças comportamentais, um trabalho de coaching diferenciado, que você vai explicar melhor isso para a gente também. Como que se deu a sua trajetória? Como que você é formada em quê? Como que você entrou nesse mundo? Sim, eu penso que isso começou na minha infância, tá? Tá. Minha paixão por números começou na minha família. Eu sou a número 11 de uma família de 13 filhos, para você ter ideia. Tá. Então, lidar com uma família numerosa, né? Os meus pais, eles faziam de tudo para dar pra gente alimentação, né? E foi aí que eu aprendi que, efetivamente, o dinheiro, ele só é o resultado, né? Antes do dinheiro, tem um jogo entre as emoções e a mente. E eu sempre gostei tanto de gente quanto de números. Então, quando eu tinha 14 anos, eu passei por um processo que eu queria ser freira, né? Exatamente. E aí, eu comecei a estudar essa parte mais espiritualizada e, ao mesmo tempo, descobrir o quanto as pessoas sofriam por causa da falta de dinheiro. E foi aí que eu percebi que, efetivamente, a falta de dinheiro, ele gera muitos problemas, né? Inclusive era o meu, tá? Porque você imagina, no interior de Minas, meu pai era um lavrador, minha mãe cuidava de 13 filhos. Então a gente, né, se tinha comida, já tinha muita coisa. Eu tinha um sonho de vir para São Paulo estudar. Quando eu tinha 15 anos, eu dava aula, né, de catecismo, eu dava aula para adultos, e uma criança escreveu cachorro com X. E aí eu fui lá e fiz o que professores fazem, né? Fui lá e corrigi o cachorro com CH. A criança entrou em pânico na minha frente. Por quê? Foi minha mãe que escreveu, por que você fez isso? Porque a mãe é uma autoridade, né? E foi ali que eu descobri que eu precisava entender de mente e de emoções. Como tinha um padre chamado Lauro Trevisan, que ele tem vários livros publicados, eu comecei a estudar com ele. E fui me interessando pelo assunto. Quando eu vim para São Paulo aos 19 anos, eu tinha esse sonho de estudar. Mas aí eu descobri que eu não tinha dinheiro para estudar. Tá? Só para você saber. Mesmo assim, eu estudei na USP, estudei na Getúlio Vargas, estudei no Mackenzie, tudo com bolsas, tá? Nenhuma delas... Você foi atrás. Exatamente. Porque eu aprendi que a mente organizada, o dinheiro estava na mão de alguém. Ou alguém te financia e você faz, ou você gera essa espécie, ou você gera uma troca, que é a memória, o registro mais antigo sobre o dinheiro, que é o escambo. Então, mas eu tinha aquele conflito. O que eu ia estudar? Eu gostava de números e de emoções. Então, eu fui fazer administração, me especializei em finanças empresariais, depois finanças comportamentais. Foi aí... Só que eu sempre gostava de estudar a mente. Mas fazia programação neurolinguística, fazia coach, fazia esses cursos... Tudo em paralelo. Exatamente. Eu gostava de fazer as coisas caminhar juntas. Quando eu fui dar aula na
faculdade, especialmente na pós-graduação, eu ensinava valuation. Como que você valoriza uma empresa? E eu percebia que muitas pessoas tinham pavor de números. E foi aí que eu descobri que tinha uma missão, ajudar as pessoas a facilitarem isso. E fui me especializar em finanças comportamentais. O que faz uma pessoa que ganha R$2.000, consegue a casa própria, consegue até ao final de um longo de 20 anos construir uma liberdade financeira, enquanto tem pessoas que quanto mais elas ganham, mais elas gastam. Aí que eu descobri... comportamento. Isso, exatamente, Samira. Foi aí que eu descobri que tem uma parte no nosso cérebro chamado sistema límbico, ele que manda nas nossas emoções. A maioria das decisões que a gente toma são emocionais, não são lógicas. Então, fazer a conta é o de menos. Né? O que faz a diferença é você ter força emocional para colocar em ação aquilo que você quer. Então, nisso, eu tinha... Os problemas não acabaram por aí na minha jornada ainda, imagino tá? que não. Porque nessa época, eu era... eu costumo chamar que eu era uma gorda letrada. Eu sabia um monte de coisas, como eu comecei a estudar nisso, eu falei, caramba, eu já tinha lidado com obesidade dos meus 14 até os 37 anos. Foi quando caiu a minha ficha, eu falei, essa coisa que funciona com o dinheiro também funciona com a comida. E aí eu fui descobrir que realmente os registros cerebrais são os mesmos. Quanto mais a pessoa come, mais ela quer comer. É registro cerebral. É registro cerebral. É um registro mesmo, uma memória, uma sinapse, um caminho neural. Sinapse é como as informações do nosso cérebro se processam. Agora, o que faz isso acontecer é como a gente lida com as emoções e como a gente lida com a mente. Tá. E foi assim que eu emagreci 26 quilos. Uau! Passei a ajudar as pessoas a administrar o corpo, aplicando os princípios de finanças comportamentais. Você começou com as finanças e acabou indo para o corpo também, aliando a mesma técnica de trabalho. Exatamente. E aí, nessa época, eu decidi, eu era executiva numa grande empresa, uma das empresas mais importantes do país. Eu mostrava meu cartão, que eu costumo dizer, né? O crachá falava muitas coisas. E passei a ser eu e minha missão. Ajudar as pessoas a organizar a vida delas financeira, ter prosperidade, Samira, que eu chamo do tripé da prosperidade. Se você tem dinheiro e você não tem saúde, você daria todo o seu dinheiro para ter saúde. Se você tem dinheiro e tem saúde, mas você não tem relacionamentos, qualidade de relacionamento, alegria de compartilhar, então te falta. E o meu trabalho é justamente isso, ajudar as pessoas a ter qualidade nos relacionamentos, qualidade do corpo, de um corpo saudável e cuidar muito bem das suas finanças. Isso é possível para todo mundo. Muito bem. É isso que você aborda no teu programa. É isso que eu abordo. Mente, emoções e dinheiro. Só que aí a gente vai muito além do dinheiro, né? Sim. Né? Você traz essas experiências também do corpo no programa? Sim, com certeza. Porque o corpo, ele é um resultado, né? Embora muitas pessoas falam, eu sei que quando, especialmente uma pessoa que está acima do peso, 5 quilos para uma pessoa emagrecer, não é tão simples. Não é tão simples. Às vezes a pessoa fala, eu vou tomar água. Então, saber não garante o fazer. Tá? Você só pode dizer que você sabe alguma coisa quando você pratica aquilo. Né? Então, todo mundo sabe. Eu falo que não é uma reabilitação alimentar, é uma reabilitação emocional. Muita gente Porque fala... todo mundo é catedrático. Eu né? sei. Na hora de aplicar é que acaba sendo a dificuldade. Porque as emoções não permitem que vá além. Exatamente. Ou você tem permissão emocional para fazer alguma coisa, ou você vai ficar correndo atrás do rabo. E o cérebro, ele odeia perda. Então, quando a pessoa perde, tem gente que fala assim, ganhei peso. Na verdade, ela está perdendo. E numa situação de perda, o cérebro, ele sofre 2 vezes mais do que quando ele ganha alguma coisa. Então, ele começa a tomar decisões erradas. Então, tem pessoas que se endividam e começam a fazer mais empréstimos, achando que vai conseguir resolver aquilo. E tem pessoas que, quando está acima do corpo, acima do peso, começa a tomar decisões de dietas, de uma série de coisas que não funcionam. Então, ela começa a se falir mais ainda. É um problema, né? Porque tem pessoas que saem do médico com a dieta pronta e fala agora, aí faz um mês perfeitinho e de repente ela começa a retroceder. Exatamente. Isso acontece muito. Mas a gente vai falar muito disso aqui a respeito também. Agora eu quero entender assim, você explicou uma parte pequena, né? Na verdade, nessa introdução aqui do programa. As nossas emoções, você está dizendo que elas influenciam plenamente a nossa vida financeira. Com certeza. Certo. Que emoções são essas? São só 6, Samira. Só 6? Só 6. Nossa, mas aí eu preciso trabalhar as 6. Sim.
Ou efetivamente, se você trabalha uma ou duas, você organiza os demais. O que é ter um problema financeiro? Primeiro eu quero saber dessas emoções. E assim, o que é ter um problema financeiro? O que você disse aqui no começo? Tem gente que ganha R$2.000 e consegue ter a casa própria num curto espaço de tempo. Exatamente. E outras pessoas que podem ganhar 15, 20, 30 mil e gastam todo esse valor no mês inteiro, por exemplo. E às vezes você pergunta se ela passeia, ela também não passeia, ela não tem lazer, o dinheiro some. É mesmo? É mesmo, às vezes de R$2.000 ainda consegue passear. Pois Mas vamos tem lá. uma vida, né, mais saudável até. Aí a gente entra na saúde totalmente, né? Total. Então, não tem jeito, é saúde financeira, é saúde emocional, é saúde física, tá tudo ligado. Saúde mental. E espiritual. Tá tudo, e espiritual. São esses 4. Tá tudo ligado. Exatamente. Não tem como. Vamos falar então dessas 6 emoções que podem influenciar na São nossa vida. só 6. Anotem Medo. as 6. Medo. Tristeza, raiva, alegria, nojo e espanto. Nojo? Sim. Se você vê alguém vomitando, tem gente que vomita junto na hora, né? É verdade. O mecanismo do nojo, ele existe, né? Tem gente que se vê sangue desmaia de medo. Né? Então, as emoções são só essas 6. Agora, raiva, você acha que faz o que com o seu corpo? Produz, porque tem um processo químico que acontece com a gente, adrenalina, cortisol, só o cortisol. Uma pessoa com cortisol desequilibrado, ela engorda 2,5 kg ao dia. Então, ela pode fazer o que quiser. Se essa química não estiver organizada, e eu estou te falando de organizar química sem remédio nenhum, tá? Tá? Porque eu uso, usando o próprio cérebro para corrigir o que precisa ser feito. Como respiração, como beber água. Coisa simples, né? Simples, mas que nem sempre são fáceis. Que a gente não sabemos respirar, não é todo mundo que bebe água suficiente. Aliás, tem muitas pessoas lá no curso Mente Magra, Corpo Saudável que me chamam de mamãe quando aprendem a respirar. Você tem um curso disso? Tem um curso. Então tá bom. É como um MBA. Então, essas 6 emoções, não adianta. Mente, tristeza, raiva, nojo, espanto e alegria. Medo. Lembrei. Exatamente. Você viu? Você já até memorizou, eu tenho certeza. Agora, se você sente medo, o que você acha que acontece com o seu corpo? É tanto que quando a pessoa sente medo, ela fica pálida, ela fica branca. Quando ela sente nojo, ela vomita, faz alguma coisa, faz caretas. Quando ela fica com raiva, ela fica vermelha, fica roxa. Né? As emoções têm cores. Quando ela fica alegre, ela fica iluminada, o sorriso brilha, né? O olho brilha. Basta olhar os apaixonados, eles estão cheios, né, de alegria e euforia, que é uma outra coisa, uma outra história. E a alegria, ela é o único que produz a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se você trabalha pela alegria, então você falou, a pessoa vai ao médico e recebe a dieta. Na cabeça do médico, se você perguntar para um médico ou para um nutricionista, o que significa dieta, vai falar que é uma alimentação saudável. Mas para quem está desequilibrado emocionalmente, dieta é sofrimento, privação, tristeza e tudo que o cérebro quer se livrar de sofrimento. Então, por isso que é comprovado cientificamente que 97% das dietas não funcionam. E o mais interessante é que muitas vezes a dieta é saudável. Não funciona por causa dos mecanismos cerebrais. Então, o que eu ajudo é a pessoa a ter força emocional para fazer o que ela sabe que ela precisa fazer. Beber água, respirar, melhorar a vida dela constantemente, movimentar o corpo dela de um jeito que dá prazer. Para você ter ideia, Samir, eu estudei 182 magros para entender como que a cabeça do magro funciona e como que ele se conecta com as emoções. Você teve que conhecer a mente do magro para poder tratar o obeso. Exatamente. Ou quem está acima do peso, né? Porque às vezes a pessoa está só um pouquinho acima do peso e acaba não conseguindo eliminar aqueles 5 quilos além, por exemplo. Eu não chamo de tratamento, tá? Porque tratamento é uma coisa que... Tratamento parece que você está doente, né? A gente costuma muito tratar. Eu sei que muitas pessoas falam que a obesidade é doença, está sendo considerado pela Organização Mundial da Saúde como doença, mas eu digo o seguinte, a estatística mundial é 5% das pessoas têm realmente doença. É uma morbidez, é o obeso mórbido. 5% são aquelas pessoas que comem à vontade. Chama síndrome da anaconda. Parece que tem uma cobra dentro que come tudo. Elas comem um monte, elas não engordam. É verdade. E 90%, Samir, é comportamento. 90%. Comportamento. Isso pode explicar também por que muitos realizam a cirurgia bariátrica
e voltam a engordar, ou então entram em depressão, ou acabam tendo outros problemas de saúde? Sim, aliás, eu tenho Porque muitos... a mente não mudou, né? Eu tenho muitos clientes que fizeram a bariátrica e que me procuram depois. Porque o que acontece? Se você não organiza esse caminho neural, o caminho, assim, imagina que para você construir um hábito de vida, você precisa de 3 coisas. A deixa. A deixa é qual é o gatilho. Então, a deixa é, eu vejo um doce. Aí a programação tá lá preparada. Aliás, você não vê ninguém falando assim, eu sou tão carente. A pessoa fala, eu sou louca por doce, né? Mas, verdade, não é? mas ela não fala que é carente. As mulheres especialmente. Não é porque eu tô de TPM. Não é que ela tá de TPM, é que essa fase deixa ela mais frágil, mais carente, ela vai querer mais doce. Só que uma mulher, ela menstrua 444 vezes ao longo do período dela. Toda vez que você for ficar em TPM, você tem um desequilíbrio alimentar, né? Uau. É como as finanças, é estoque. Por que você tá cheia de estoque de gordura e você coloca mais estoque de gordura em você? Sua empresa fale. Se você fica liberando o fluxo de caixa para comprar coisas que não rodam o estoque. Associa, então, a gordura ao dinheiro. Exatamente. Ao dinheiro que entra, por exemplo, né? Então, ou que sai, no caso da empresa. A empresa e a pessoa funcionam exatamente igual. Se você tem fluxo de caixa de dinheiro, você pode fazer investimentos para você fazer mais dinheiro. Se você não tem fluxo, você tem que fazer um financiamento ou você vai fazer empréstimos inadequados. Por exemplo, entrar no cheque especial. Isso é péssimo. Exatamente. Existe um novo estudo em finanças comportamentais que chama consumo patrocinado. Que as pessoas vão lá e alguém paga. Se você compra em 20 vezes no cartão, não estou falando que está certo ou está errado. A forma como você está fazendo, a consciência do que você está fazendo é que vai dizer se você está tomando uma decisão correta ou não. Tá. É tanto que o curso Ninja Financeiro chama Ninja, que é justamente você se tornar um ninja. Ninja financeiro. O ninja, ele trabalha a mente, as emoções e ele faz acontecer. Tá. Entendeu? Tô até anotando isso, gente, para não esquecer. Ninja financeiro. Então, você tem 2 cursos. Sim. O Mente Magra, Corpo Saudável e o Ninja Financeiro. Exatamente. Tá. Então, vamos lá. Eu já descobri quais são as emoções que vão me desequilibrar. Sim. Né? Posso dizer assim? Me Sim. desequilibrar? Sim. Como que Ou te equilibrar. Ou me equilibrar. Elas fazem as 2 coisas. É como Se uma eu faca. tiver medo, esse medo pode ser positivo para mim também. Com certeza. O medo, ele te protege. Né? É tanto que metade das pessoas obesas passaram por algum abuso sexual. Então, por medo, para se proteger, de não ter que passar por aquele sofrimento de novo, isso é do nível inconsciente, tá? Mas metade passou por algum tipo de abuso. Então, toma cuidado, né? Porque cada vez que você vê uma pessoa acima do peso na sua frente, você pode estar lidando com uma pessoa traumatizada. Eu sei, depois que eu fiquei magra, eu passei a ouvir o que muitas pessoas falam dos gordos. Que não tem força de vontade, que é preguiçoso, que é isso, que é aquilo, é isso que escuta. E a pessoa vai criando uma vergonha e ela vai se falindo, né? Ela vai falindo. E a maioria dos gordinhos são tudo muito espertos e inteligentes. Porque eles têm um pensamento acelerado. Pode ver, tem pessoas que fazem muito sucesso, conseguem fazer uma série de coisas, mas não conseguem lidar com o próprio corpo. Entendi. Como que a gente pode organizar, então, a nossa mente para organizar as finanças, para organizar o corpo? Vamos falar até dos 2 lados. Tá? Que mecanismo é esse mental que eu vou trabalhar para me organizar? Ok. Vamos falar primeiro das finanças, né? Você falou assim, o que é um problema financeiro? Um problema financeiro é se você não está... Se você perguntar para um bilionário se ele está satisfeito com o dinheiro dele, ele vai falar que não. Tem uma insatisfação eterna. Se você perguntar para um magro, quando ele engorda meio quilo, ele pega aquela barriga chapada, alguém já deve ter visto isso. Ele chega e fala assim, nossa, olha como que eu tô gorda. Mostra a barriga, aquela barriga chapada, porque o magro, ele tem uma consciência do corpo tão grande que meio quilo ele sente. Tá. Então, meio quilo ele percebe. Ele percebe que está desviando e ele volta. Então, ele não chega a deixar aquilo virar um problema. Aquilo vira uma variação. Tá. Nas finanças também é a mesma coisa. Quando você está conectado com a sua essência, tá? Porque problemas financeiros não se resolvem com dinheiro. Se resolvesse, a pessoa ia lá, pegava um empréstimo. Não é? Tem pessoas que, por exemplo, elas trabalham e elas falam que elas não podem pegar R$30 e fazer um investimento. R$100 e fazer um investimento. Que não sobra, que não tem jeito. Ela quer te convencer que não dá mesmo. Só que ela fica desempregada. E ela consegue ficar 1 ano desempregada.
e consegue sobreviver. É verdade. Percebe? E sofrendo, verdade. né? Então, que mecanismo maluco é esse? Como sobrevive, né? Então, assim, a pergunta é, você não quer dinheiro. O que você quer de fato? Muitas vezes a pessoa quer viajar, quer ver a família, ela quer ter outras coisas. É que o dinheiro facilita isso. Quando eu pergunto para uma pessoa o que ela vai ganhar de mais precioso quando ela emagrece, não é só o emagrecimento, é confiança, é autoestima, é liberdade, é saúde. Então, são coisas muito mais preciosas. Uhum. É que nós fomos... Ela não tem consciência disso. Sim, não, porque o pensamento está distorcido. Tá. Então, você fala assim, como que a gente pode organizar a mente? Fazendo a mente parar de mentir. E como que a mente mente? Ela tem pensamentos distorcidos. Quando você vai no nível acima, você trabalha com aquilo que é essencial. O que de fato tem valor para você. Porque o que mais impede as pessoas, tanto de construir liberdade financeira, quanto construir um corpo bem organizado, saudável e relacionamentos saudáveis também, são duas coisas só. Igualzinho para todo mundo. Primeiro que a pessoa fala assim, eu quero ter liberdade financeira. Nós fomos treinados, e a propaganda faz isso, para mostrar aquelas pessoas com carrão, aqueles casão, aquele monte de coisa, né? Festa. Será que você quer realmente ter aquela vida? Primeiro que em São Paulo, aqueles casão, aquele monte de coisa bonita que a gente vê no Google Imagem, é 0,5%. É como dizer que para ser jogador de futebol você tem que ser o Ronaldinho Fenômeno. Então, quando você tem um pensamento muito distorcido, a realidade fica longe demais, você desiste. O gordinho, às vezes, quando ele se imagina magro, ele imagina aquelas imagens que o Google mostra também. Uma pessoa magrinha, todo sarado, todo musculoso. Pois é, também é 1% da população que tem esse corpo. Então, ela não consegue ter uma imagem mais natural. É aí que está distorcido. Então, completamente distorcido. Mas você vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, porque estamos quase no intervalo, estamos na hora já de chamar o intervalo. Quero que você deixe o telefone de contato para quem já está curioso para conhecer seu trabalho. Sim, você pode ligar no Instituto Três Pilares, é o 11, né? Nós estamos em São Paulo, 3360-9142. 3360-9142. Aqui em São Paulo, só em São Paulo. Sim. Eu atendo o Brasil, né? Inclusive, tenho clientes fora do Brasil também, porque eu atendo por Skype também. Ah, maravilha. Sim. Você tem um WhatsApp? Tem. É o 98612-3256. 98612-3256. E o site, vamos repetir? Instituto, o número 3, pilares.com.br. Através desse site a gente obtém as informações dos cursos e das terapias. Eu posso chamar de terapia? Pode chamar de terapia, sim. Essa é a nova conotação, inclusive, para a parte, quando a gente une cérebro e números, a gente dá o nome de terapia financeira mesmo. Ah, então tá bom, né? É terapia e coach, porque a terapia olha para o seu passado. O que você fez lá atrás que te fez essa programação, que criou esses mecanismos emocionais em você? Então, mas é tudo muito rápido, né? Para você resolver. Porque o legal do cérebro é que ele aprende rápido. Então, não é que a pessoa está falida. É que ela aprendeu a ter problemas financeiros e fica treinando isso há 10 anos. Ela está treinando ter problema financeiro. Ela repete um padrão, né? Isso, e não é que ela está gorda, ela está treinando ser gorda. Então, a hora que você treina ser magro, treina ter segurança financeira, você usa os seus talentos, né? Sua natureza. Vai mudar um mecanismo no cérebro, o que está acionado. É tudo inconsciente? Não, muitas vezes é consciente. É consciente. Muitas vezes é. Tem a parte inconsciente, mas tem muitas vezes que é consciente. Tem pessoas que falam, puxa, eu me observo, eu tenho consciência, eu vejo que eu estou fazendo errado. A compulsão, tanto por compra, como por comida, ou como por compulsão por guardar dinheiro, também tem, tá? Também tem gente que sofre e guarda errado, guarda na poupança. Quem guarda dinheiro na poupança, perde dinheiro. Pois é. Mas aprenderam há 50 anos que poupança era bom, a pessoa fica treinando isso. Quem ganha dinheiro com a poupança não é você. O termo ficou até, né? Poupa, né? Mas... Ficou no poupar. Gente, estou conversando com a Silvia Araújo, ela é comunicadora aqui da Rádio Mundial, especialista em finanças comportamentais, coaching científico, e a gente vai continuar esse bate-papo depois do intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, né? Sim.